Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e toda a sua família em nome de Jesus. Sou o pastor Romero Soares e venho hoje em oração em favor de todos os pastores. Mas antes eu quero pedir a você que não é inscrito que se inscreva nesse canal, ative o sininho das notificações, deixa aí o seu like e também compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Hoje eu quero falar da importância da igreja estar em oração pelos pastores. A importância de você orar pelo seu pastor. A palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, fala de um momento em que Pedro vai ser preso. Era perseguido por Herodes, ele vai preso, ele vai para a prisão, estava ali preso em cadeias naquela prisão. E Deus vai responder a oração da igreja e libertar Pedro. Olha o que está escrito no capítulo 12, no versículo 1. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro, e eram os dias dos pães asmos. Tendo feito prender, o lançou no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados, cada uma para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Veja a princípio que a igreja estava passando por perseguição. A igreja estava sendo perseguida e Pedro vai estar sendo preso. É lançado no cárcere, estando em prisão. A igreja entra em oração incessante. A Bíblia diz que a igreja orava incessante. E é isso que nós precisamos fazer pela nossa igreja, pelos nossos líderes, pelos nossos pastores. Falo com você porque eu sei da luta do pastor. Como pastor eu sei o que é a luta de um servo de Deus, que tem o propósito de trabalhar honestamente na obra de Deus, que tem o propósito de fazer a vontade de Deus trabalhando com integridade. É um trabalho magnífico, é um trabalho glorioso, mas temos as nossas lutas. Mas graças a Deus por elas. Eu estou aqui para orar e também para pedir você oração para que esse trabalho seja cada vez mais transparente, para que seja cada vez mais crescente com a igreja, para que a igreja seja edificada, para que a igreja seja fortalecida, para que haja salvação da igreja, para que haja um despertamento na igreja. Você vê que quando a igreja estava em oração, Deus agia, Deus operava. É isso que acontece. Por isso nós devemos orar e não podemos deixar de orar. E falando das lutas, às vezes você não sabe, mas o pastor, ele é uma pessoa assim como você. O pastor tem as suas lutas, as suas dificuldades. O pastor também tem a sua família, tem os seus afazeres, tem as suas preocupações. E na maioria das vezes o pastor ele sempre deixa de lado as suas prioridades, deixa de lado família, deixa de lado a esposa, deixa de lado os filhos e preocupa em zelar pela igreja, deixando a desejar em sua própria vida, deixando a desejar com a própria família para servir a igreja. As lutas vêm, a dor vem, assim como vem para você, vem também para o seu pastor. Assim como o pastor sabe que você precisa de oração e ora por você, você também deve orar pelo seu pastor. Orar a Deus, para Deus abençoar a vida dele, orar para Deus prover na vida dele, para que Deus possa dar a ele saúde, sabedoria, porque sendo seu pastor,
um pastor homem de Deus, um pastor abençoado, um pastor de princípio, um pastor que tenha temor, ele vai estar buscando de Deus, vai trabalhar em favor da sua igreja. E quando você está em oração, ora pela igreja, ora pelo seu pastor, você está agradando a Deus e você está contribuindo com a obra de Deus. Porque aquilo que você está fazendo, buscando de Deus em oração pela igreja, pelo pastor, isso vai se refletir sobre a sua vida. Você vai estar congregando em um lugar onde Deus vai estar agindo sobre o teu pastor, ele vai receber a força de Deus pela oração que ele já faz, pedindo por ele mesmo, pedindo pela igreja e a sua. E a igreja, estando unida em oração, vai fortalecer ainda mais a vida do pastor. Por isso é importante que você ore, que você clame, sabendo que o seu pastor, ele não é um super-herói. Ele é um servo de Deus, sujeito às mesmas dificuldades, às mesmas tentações que você, os mesmos erros que você pode estar cometendo, o seu pastor também está sujeito, é sujeito ao pecado da mesma forma, mas nós entendemos que nós devemos viver em oração e vigiando para não cair nas tentações. Por isso a importância da oração. Para que você esteja firme no Senhor, firme num propósito com Deus, para que a tua igreja esteja bem, para que o teu pastor esteja bem, para que toda a igreja vá bem diante do Senhor. Seja fortalecida para resistir às tentações, para não cair em tentação, para não se entregar ao pecado, para ir adiante num propósito de servir a Deus com integridade, dar bom testemunho, zelar pela igreja, zelar pelas almas, com temor no Senhor, fazendo para agradar a Deus, sempre colocando Deus em primeiro lugar, priorizando Deus. E muitas das vezes não é fácil, porque as perseguições vêm, as lutas vêm, a dificuldade vem. E são muitas as responsabilidades de um pastor. Porque o pastor que tem o propósito de servir a Deus com temor, que tem temor com as almas que ele trabalha em favor delas, evangelizando, orientando, pregando a mensagem do evangelho a elas, ele precisa ter zelo, cuidados em tudo que ele faz, aonde ele vai, como ele orienta. Ele precisa estar bem para orientar, para aconselhar, para cuidar. Mas diante das lutas que aparecem, se ele não estiver recebendo a oração da igreja, se ele não estiver em oração, fica cada vez mais difícil, porque tem sido crescente as perseguições contra a igreja, as perseguições contra os pastores, devido aos acontecimentos dos últimos tempos, devido ao tempo que nós estamos vivendo, devido a muitas coisas que se veem. Não devemos julgar a todos pelos erros de uns, pois sabemos que nem todos, porque um faz algo que é errado, nem todos podem ser culpados ou colocados na mesma balança por causa daquela situação, né? Mas nós temos visto muito escândalo, muita situação difícil, e nem todos são iguais. Existem aqueles que são diferentes e que têm propósito diferente, que lutam com zelo, que são honestos, são trabalhadores, que têm a preocupação com a sua igreja. E diante de muitas dificuldades, somente as orações é que nos fortalece. Somente o princípio, o propósito de dar o melhor, de fazer o melhor, de estar bem com Deus, que nos sustenta diante do Senhor. De ver os bons testemunhos por parte da igreja, de ver a igreja em oração, de ver a igreja em comunhão, de ver que Paulo, ele, em várias cartas, ele vai relatar a sua preocupação com a igreja, e quando ele via a igreja bem, ele se alegrava. E isso nos fortalece.
ver a igreja bem, ver a igreja em comunhão, ver a igreja em oração, isso nos fortalece. Saber que a igreja se preocupa, né, com uns com os outros, se preocupa com seus pastores, se preocupam com a obra, isso nos alegra. Ver a igreja unida no temor, ver a igreja unida em oração, ver a igreja preocupada com relação ao que ocorre na obra, isso nos traz alegria, isso nos fortalece. Por isso, ore pela sua igreja, ore pelo seu pastor, ore pelos seus irmãos em Cristo, que a igreja esteja em oração, porque muitas das vezes existem problemas, perseguições e dificuldades que vêm, que enfraquece, e às vezes a pessoa não consegue forças. Por isso que nós temos visto um número grande de pastores que suicidam, não suportam, não conseguem, esmorecem, não conseguem lutar, não conseguem vencer. Em 2020, 2021, em 2019, né, também, esses 3 anos foram anos difíceis, como está sendo 2022 e 2023, né, em todo tempo não é fácil, mas esses anos foram tão difíceis que nós tivemos um grande número de pastores se suicidando. Nada justifica um suicídio, nada justifica uma pessoa retroceder, nada justifica, mas a gente entende que, com certeza, essas pessoas não suportaram os momentos difíceis, estavam fracas e estavam precisando de oração, como aqueles que hoje estão enfrentando luta, ou aparentemente você nem sabe como ele está, porque ele não fala, não fala muito da sua vida, não fala das suas lutas, dos seus problemas, mas eles passam e eles precisam que vocês orem, porque não é fácil. É uma luta tanto para com os membros, tanto para com o seu pastor, para com a igreja. E se não estivermos em oração, nos faz lembrar que Paulo disse, né? Aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Então você deve orar, porque em todo tempo a igreja precisa orar, em todo tempo seu pastor precisa de oração, assim como você também. E a gente tem visto muitas coisas acontecendo, batalhas, perseguições, dificuldades e muitas dificuldades que a igreja vem enfrentando. O pastor, ele tem responsabilidade espiritual com a igreja, ele tem responsabilidades com a sua família, ele tem responsabilidades com todos os membros, né, dessa igreja, ele tem responsabilidade com o financeiro da igreja, que também tem sido nos últimos dias difícil, né, porque estamos enfrentando um momento difícil, mas é Deus que nos sustenta. Não tem sido fácil, então são muitas responsabilidades que têm trazido canseira, e nós não podemos olhar para a canseira, não podemos olhar para as dificuldades, devemos olhar adiante, prosseguir, né, perseverando de fé em fé. E nós sabemos também que quando estamos enfrentando lutas, passando por batalhas, que em tudo isso também devemos ser gratos a Deus, porque a gente sabe que a igreja não vive sem batalha, não vive sem as suas lutas, mas o objetivo aqui não é nos justificar diante das lutas. O objetivo aqui é falar sobre a importância da oração pelo seu pastor, pela sua igreja. Eu quero nesse momento orar com você, que você possa orar pelo seu pastor, que você possa orar por mim, que você possa orar pela minha igreja, pelo meu povo, pela minha família. E estarmos em oração uns pelos outros. É isso que eu te peço. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, eu não sei, meu Deus, quantos são aqueles que nesse momento estão
necessitando, meu Pai, de um socorro, de um milagre em suas vidas, assim como eles clamam pelo milagre na vida do seu povo, da sua igreja. Mas com toda certeza, meu Pai, todo pastor, todo aquele que está à frente de uma obra, ele precisa mais do que tudo da tua ajuda, do teu favor, do milagre. Porque nada podemos fazer se o Senhor não for conosco. Assim como já dizia Moisés, se o Senhor não for conosco, não nos faça subir deste lugar. Moisés, ele entendeu a importância da tua presença, que ele entendeu que não adiantava ir a lugar algum se o Senhor não fosse com ele, se o Senhor não fosse com o povo dele. Pai, em nome de Jesus, peço ao Senhor que abençoe esse pastor que nos acompanha, abençoe o pastor desta pessoa que ora conosco, abençoe a igreja dela, abençoe, meu Pai, que a tua presença seja com esta igreja, que a tua presença seja com esse homem de Deus, com esse servo do Senhor, nesse trabalho que ele tem buscado realizar, sabendo que o Senhor é que edifica a igreja, o Senhor é que opera a igreja, o Senhor é que tudo faz pela igreja, e que somos, meu Deus, como instrumento nas mãos do Senhor. Então, meu Pai, que o Senhor possa usar a vida deste pastor, que o Senhor possa abençoar esses pastores, abençoe a saúde deles, meu Pai, para que eles tenham saúde, abençoe a saúde da família deles, meu Pai, abençoe a vida financeira deles, abençoe o financeiro da igreja deles, abençoe, Senhor, o financeiro da vida do povo da igreja, abençoe, Senhor, a vida dos servos da igreja, dos membros da igreja, abençoe, Senhor, a vida por completo, a vida espiritual, para que a igreja cresça, para que a igreja seja uma igreja edificada. Abençoe, meu Pai, cada necessidade de cada igreja, de cada pastor. Pai, em nome de Jesus, só o Senhor conhece cada servo, conhece a mente, o coração, o trabalho, a igreja. Abençoe, meu Deus, este pastor que trabalha com honestidade, com sinceridade. Abençoe a igreja dele, abençoe os membros dele. Abençoe, Senhor, a evangelização. Quando saírem para evangelizar, que o Senhor possa honrar eles. E as pessoas que são evangelizadas sejam tocadas. Os que estão afastados venham voltar e estar em comunhão. Os que nunca vieram venham vir. Os que nunca se converteram se convertam. Os que nunca, meu Pai, foram firmes, que sejam firmes. Pai, que venha haver um crescimento espiritual na igreja, um avivamento, um renovo na igreja. Que a igreja entenda que é momento de oração, que a igreja entenda que é momento de arrependimento, é momento de se voltar para o Senhor, de se entregar ao Senhor, de estar arrependidos dos pecados, e viver uma vida reta, viver uma vida de intimidade com o Senhor. Pai, que os servos do Senhor tenham sabedoria para ministrar a palavra, para levar o Evangelho, que o Senhor repreenda todo o mal contra o ministério deles, que o Senhor dê vitória no ministério dessa pessoa, desse servo do Senhor, que vem servindo, que vem evangelizando, que vem pregando o Evangelho. Pai, em nome de Jesus, fortalece a vida deles, fortalece a família deles, meu Pai. Fortalece esta igreja que está em oração e que a igreja entenda e compreenda a necessidade de estar em oração pela igreja, pelo seu pastor. Pai, em nome de Jesus, receba a nossa oração, receba o nosso clamor, porque clamamos ao Senhor e oramos forte para que haja, meu Deus, libertação de todo o mal contra essa igreja, contra a vida deste pastor, o mal que vem para destruir esse pastor, para envergonhar esse pastor, para tirar a vida desse pastor, para destruir com o ministério dele, seja repreendido, seja amarrado, acorrentado, em nome de Jesus. Eu te repreendo, ó Satanás, em nome de Jesus. Ó Deus, repreenda esse mal. Que esse mal seja repreendido agora, seja amarrado, acorrentado e destruído todas as obras do mal contra a vida desse pastor, contra essa igreja,
contra a vida dessa pessoa que ora conosco, Senhor. Essa pessoa que entende a necessidade de orar, que está em oração. Essa pessoa que está em oração pela igreja, que está em oração pelo pastor dela. Pai, em nome de Jesus, abençoe esse povo, abençoe esses pastores, abençoe esses servos e servas do Senhor, abençoe a todos no nome de Jesus, pois eu os entrego, meu Deus, nas tuas mãos, e que eles sejam, meu Pai, vitoriosos em Cristo Jesus, que eles sejam, meu Pai, abençoados, que seja sobre a vida deles derramado o teu poder, a tua bênção, de maneira que eles recebam saúde, paz, força, sabedoria para lidar com o ministério, sabedoria para lidar com o povo, sabedoria para orientar o povo, sabedoria para administrar a obra, para pregar o evangelho, que eles tenham sabedoria da parte do Senhor sobre a vida deles. Assim seja sobre as nossas vidas, sobre os nossos ministérios, meu Pai, em nome de Jesus, e que haja cada vez mais temor para com a igreja, meu Deus, para com o povo, que haja cada vez mais temor para com o Senhor, principalmente para com o Senhor, para com a tua igreja, porque aquele que teme o Senhor, ele é sábio. Aquele que busca no temor do Senhor, ele há de crescer. Aquele que tem temor, eu tenho certeza que o Senhor há de abençoar. Então, meu Deus, que não venha faltar o temor no coração desses servos e servas do Senhor, desta igreja, deste povo, em nome de Jesus. Pois eu os entrego em oração, pedindo e clamando ao Senhor por cada um deles, em nome de Jesus. Que Deus lhe abençoe, abençoe a sua vida, abençoe a todo pastor que nos acompanha, abençoe o seu ministério, a sua família, que vocês sejam abençoados, iluminados, guiados e fortalecidos na força do Senhor. Amém? E graças a Deus.